Vamos fazer uma pequena comparação com o que o próprio Jesus, a comparação que o próprio Jesus fez com os dias anteriores a tudo que cerca o tempo do fim, e que nós acreditamos que haverá o arrebatamento da igreja, o período de tribulação e o retorno físico de Cristo à Terra, até pelo contexto das 70 semanas e de seu caráter estritamente judaico, em que elas foram endereçadas ao povo judeu e à cidade santa de Jerusalém, bem como a carta do Apocalipse, né, a revelação, ela foi endereçada às igrejas, né, João às 7 igrejas. Então o desfecho do tempo do fim foi revelado à igreja. E a igreja ela será, na nossa visão pré-tribulacionista, né, ela será elevada às alturas, a semelhança ali do Yom Teruah, né, da festa das trombetas, da segunda etapa da colheita de almas, né, de Levítico capítulo 23, em que compreende a colheita, a cega, né, dos segadores, e o que Jesus manda, né, os discípulos olharem para os campos ali em João capítulo 4, verso 35, 38, em que a colheita de Israel era feita em uma só colheita em 4 etapas. E aí nós entendemos a questão das festas proféticas, né, de Levítico capítulo 23, as festas de primavera, festas de outono, chuvas temporãs, chuvas serôdias, chuvas temporãs, né, primeiras e últimas festas, e que tem um intervalo de tempo, né, entre essas festas. E a próxima colheita, caracterizada em Levítico 23, é a dos segadores, né, que seria uma colheita geral e posterior a essa colheita, né, quando se tocavam as trombetas e eles partiam para o tabernáculo ou para o templo e deixavam, né, as respigas caírem e também os feixes nos 4 cantos, né, que serão as colheitas, né, as últimas etapas dos estrangeiros, que serão aquelas pessoas que virão a se converter, depois da colheita geral, que é dos segadores, né, capítulo 2 de Ruth mostra isso, e dos judeus, né, a menção dos judeus de Mateus 24, 31, Levítico 23, 22, Isaías 11, 12, que os judeus serão recolhidos, né, de uma outra extremidade debaixo dos céus, congregados para preservação, e porque eles vão clamar pelo Senhor, né, na sua saudação messiânica. Baruch haba Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, que foi o que Jesus disse, né, que somente quando isso ocorresse, ele viria, e não me vereis mais até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Oséias 5,15, eu voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados, e até que haja entrada à plenitude dos gentios, né? Romanos 11, 25, 26, todo Israel será salvo, depois de cumpridas essas coisas, que foi a palavra anunciada aos gentios, Atos 15, 14 a 16, eu voltarei e vou restaurar o tabernáculo caído de Davi, né, de que é o reino restaurado a Israel, de Atos 1, 6, por isso que Jesus faz menção da presente geração contemporânea à sua encarnação e à sua primeira vinda, que seria destruído, o templo também, Mateus 23, 36 e 38, 24, 1, 2, e Jesus fala já de uma outra geração que estaria florescendo, né, a parábola da figueira de Mateus, capítulo 24, verso 32 a 34. Por isso que nós temos essa referência de que a igreja não passa pela tribulação, porque as 70 semanas são destinadas e endereçada à nação de Israel e ao povo judeu e à cidade santa de Jerusalém, né? As 3 etapas ali das 70 semanas, 7, 62 e 1 semanas, são mencionadas com relação ao povo judeu e à cidade de Jerusalém. Então, a entrada dos gentios, ela é o próximo evento no calendário profético do Deus de Israel, do nosso Senhor Deus. A entrada dos gentios, né? Quando se fala de entrada, se fala de uma porta
E Apocalipse capítulo 3, verso 8, mostra que Jesus colocou uma porta diante da igreja que ninguém pode fechar. Ele está falando com a igreja de Filadélfia, né? Ele colocou uma porta que ninguém pode fechar. Ou seja, para aqueles que não negam a palavra e o nome de Jesus. Então estes entrarão por essa porta. Jesus está às portas, e o período que Jesus estivesse às portas é caracterizado com a parábola da figueira, quando ele mostra que a figueira estaria florescendo, e nós estamos vendo, o relógio de Deus é Israel, e nós estamos vendo o que está acontecendo no cenário geopolítico, né? Até para a manifestação do anticristo, uma globalização, ecumenismo, monopólio, tudo está diante dos nossos olhos, né? Então João, lá no Apocalipse capítulo 4, ele não só ouve uma voz como de trombeta, a menção das trombetas de 1 Tessalonicenses, da trombeta de 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 52, referência à última trombeta, que não está relacionada às trombetas do juízo, porque quando João ouve essa trombeta, no capítulo 4 do Apocalipse, verso 1 e 2, imediatamente ele é levado às alturas logo depois destas coisas, que foi a orientação às igrejas. Então ele sobe, só lá é mostrado para ele o que iria acontecer depois disto. E aí, lá na frente é dito para ele o que seria até com relação às 7 trombetas do juízo, né? E o primeiro evento que João vê na terra é a ascensão do anticristo. Então, Jesus fala assim, que a manifestação, que seria próximo ali desse período da figueira florescendo, seria assim: porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí fala de pessoas sendo tiradas, né, sendo removidas. É interessante que nós estamos vivendo um período em que as pessoas não estão apercebidas das coisas de Deus. Na realidade, elas estão de todas as formas tentando suprimir, né? Elas estão tentando neutralizar as coisas de Deus por meio de leis criadas, por meio da própria inversão de valores, o rumo que a sociedade está trilhando. É claro que eles não vão perceber. E Jesus fala que ele vem como ladrão na noite, né? Sem um aviso, né? Aquela surpresa. Então, o texto aqui diz, senão que veio o dilúvio e os levou a todos. Nós estamos vivendo num período em que a sociedade ela está totalmente desapercebida e alheia às coisas de Deus. Não quer saber de Deus, não quer saber das Escrituras, não quer saber do reino de Deus. Os levou a todos. A palavra diz lá em Apocalipse 3:10 que a hora da provação que há de vir sobre todo o globo, todo o planeta, serão preservados somente aqueles que guardaram a palavra de Deus. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Veja que não há uma incondicionalidade, é condicional. É condicional à perseverança, é condicional à fé, é condicional à permanência em crer em Cristo. Por isso que nós combatemos aí a igreja, né, dos últimos dias, que é comparada com a igreja de Laodiceia, uma igreja totalmente morna, sem a presença de Cristo, porque ele está do lado de fora batendo a porta, porque a palavra de Deus não está dentro dos locais de culto. Então, Jesus está aqui em Mateus 24, 37 a 39, ele está comparando o seu retorno com os seus pés pisando no Monte das Oliveiras ou com o arrebatamento da igreja. Porque, como eu mencionei, com relação ao povo judeu, há uma distinção do arrebatamento e do aparecimento glorioso, em que Cristo vai pisar no Monte das Oliveiras. Não é o momento ainda. Haverão 7 anos pela frente antes desse evento ocorrer. Então eu quero comparar com a arca, porque alguns dizem assim, peraí, aí está falando que veio o dilúvio e os levou a todos. Então como pode Jesus primeiro vir nas nuvens do céu e a igreja ser arrebatada, sendo que a Bíblia diz que será tudo destruído? Então não é possível a igreja ser arrebatada antes da tribulação, porque como vai haver tribulação se todos serão destruídos? Agora, a comparação que eu quero fazer com o dilúvio aqui é muito pertinente, né?
Então, em Gênesis 7,17, mostra que a arca foi elevada. E Gênesis 7,24 diz assim: e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Veja que a arca não esteve presente no período aqui da destruição. E aí nós vamos entender que a igreja ela estará um período nas alturas. Veja, a arca foi elevada embaixo de destruição. A arca foi elevada à semelhança da igreja, em que enquanto o juízo desce aqui na terra, a arca estará elevada. E a igreja estará elevada por 7 anos. Segundo Coríntios 5,10 mostra que nós vamos passar pelo bema, pelo tribunal de Cristo, que é a distribuição do galardão, né? Das coroas, da premiação, da recompensa para aqueles que perseveraram em crer na promessa de Deus, que não se afastaram da esperança do Evangelho e que venceram o mundo por meio da fé. Essa é a vitória que vence o mundo, pela pressão que nós estamos sofrendo e que mesmo assim nós continuamos na perseverança. Depois de quando as águas começam a baixar e a arca pousa no Monte Ararat, a semelhança da igreja em Apocalipse 19:7. A arca sobe, só que a arca vai descer. A arca desceu. A igreja vai subir e a igreja vai descer. Em Apocalipse 19:7 fala que ela virá com Cristo, né? Então, a característica da tribulação é que Gênesis 6,5 mostra que o pensamento do homem era mau continuamente perante Deus. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Mateus 24,12, Jesus fala que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E em 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 4, Paulo caracteriza esses tempos aqui do dilúvio, que seria um tempo em que as pessoas... Seria trabalhoso, não? Um tempo difícil, uma inversão de valores terrível, e que eles seriam mais amantes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, esse período caracteriza o período pós-tribulacional, pré-tribulacional, em que vai entrar na tribulação todas as pessoas que são inimigas de Deus. A sociedade pré-diluviana, e é bom aqui a gente frisar que, assim como a arca não esteve presente nesse período do dilúvio embaixo na destruição, a igreja não é mencionada dos capítulos 6 a 18 do Apocalipse, em que compreende esses 7 anos de tribulação. E o objetivo foi a destruição da carne, Gênesis 6,13, olha o que diz. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne. Toda a carne. E a sociedade pré-diluviana não é diferente da nossa. Era uma sociedade de 700 milhões a 2 bilhões de pessoas capazes profissionalmente, entretenimento, haviam indústrias, porque tem o pai da agronomia, Jabal, tem o pai do entretenimento, Jubal, e tem o pai da metalurgia, Tubal-Caim. Então era uma sociedade extremamente inteligente, não é como a mídia passa, os livros de história, uma sociedade de meia dúzia de homens da caverna que não sabiam o que estava fazendo. É mentira. Eram 700 milhões a 2 bilhões de pessoas capazes e inteligentes. Há indícios de que a sociedade pré-diluviana era extremamente inteligente. Assim como hoje. As pessoas são capazes naquilo que fazem, só que são inimigas de Deus. Se tornaram inimigos de Deus porquanto rejeitaram as Escrituras. Então, a arca ela não esteve presente, né, nesse período de tribulação. Então, a Bíblia fala em Apocalipse, em Apocalipse 3,10, que Deus vai nos guardar da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. 1 Tessalonicenses 1:10 e 5:9 fala que Deus vai nos guardar da ira, da hora da provação que há de vir. E como eu mencionei, Apocalipse 6:8, Apocalipse 6 a 18, a igreja não é mencionada. A igreja não é mencionada.
Isaías 26, 20 e 21 diz assim: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar os moradores da terra. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. A igreja não é mencionada dos capítulos 6 a 18 do Apocalipse. Então veja bem o que diz Isaías 26, 21 e 20 e 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Dos capítulos 6 a 18 do Apocalipse, em que a igreja não é mencionada e que compreende os 7 anos de tribulação. Outro fator relevante é a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 3, em que Paulo fala da nossa reunião com Cristo. E dos versículos 6 e 8 ele fala da manifestação da sua vinda. E dos versículos 4 a 6 ele fala da manifestação do anticristo e que só poderá ser possível o início da tribulação quando o Espírito Santo sobe com a igreja. E que eu já mencionei em alguns vídeos que é possível crer no período de tribulação, porque mesmo que João 16,8 diz que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, não está falando que no período de tribulação isso não possa ocorrer. Assim como antes do Espírito descer para estar com a igreja, também não ocorria no período do Antigo Testamento. É que no período de tribulação, assim como no período do Antigo Testamento, a manifestação do Espírito Santo não era tão intensa quanto no período da igreja. E que nós vemos já uma diferença, e que não está ocorrendo o período da tribulação, e a igreja não foi arrebatada, mas que a manifestação do Espírito não é intensa como foi nos primórdios da igreja, em que com uma pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 pessoas eram convertidas de fato. Então veja, o que está dizendo aqui: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira, mostra a nossa intimidade com o Senhor quando entramos nos nossos quartos, em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, e ali nós entramos na intimidade com o Senhor. Aqui está mostrando que Deus também vai nos guardar da hora da provação que há de vir sobre todo o planeta. Outra coisa interessante é que a arca, Gênesis 6,13, ela foi para a destruição da carne, né? Está lá em Gênesis aqui. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne. Ou seja, a destruição aqui é mencionada com relação à carne, e não está falando necessariamente da segunda morte, de Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15, que todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, por meio da fé, recebido a graça, esse foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui no Gênesis, a destruição da carne necessariamente não está falando da segunda morte, até porque nós vemos que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, quando ele fala daquele jovem que se deita com a esposa do pai, e Paulo fica abismado com a igreja, né, porque não se alarmou com aquele pecado terrível, como a igreja de hoje. A igreja de hoje, como politicamente correto, não fala mais do pecado, do juízo, da tribulação, do juízo final, da volta de Cristo, não falam. É um Deus que se amoldou à corrupção e ao sistema humano, através dos dízimos mal empregados, mal interpretados e das falsas ofertas. Eles não pregam a verdade. Com medo das autoridades, com medo de leis que foram mudadas, eles não pregam mais com relação ao pecado. E Paulo diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andai vós ensoberbecidos, olha a igreja de hoje, gente, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, o que nós vemos aqui em Gênesis foi a destruição da carne. A destruição da carne. Necessariamente, pessoas que estavam ali vendo as águas subirem, vendo que Noé, que era pregoeiro da justiça, em 2 Pedro 2,5, Noé pregava a palavra
eles viram que era verdade. Então muitos podem ter se arrependido, né? Deus preserva Noé do dilúvio, Noé e sua família, e os animais do dilúvio. Mas muitos podem ter sido salvos no dilúvio, podem ter se arrependido. Nós vemos ali que em 1 Pedro 3, 18 a 20, ele prega, Jesus desce às regiões mais inferiores da terra, Efésios 4, 8, 9, Mateus 12, 40, e prega os espíritos em prisão, e a Bíblia dá nome a eles, dizendo que foi o pessoal da sociedade pré-diluviana. Não foram salvos do dilúvio, mas podem muitos terem sido salvos no dilúvio. Jesus foi pregar a concretização da promessa. Nós vemos em Mateus 20, 1, 16 e Lucas 23, 42, 43, que pessoas foram salvas ali um pouquinho antes da sua morte, né? A representação dos trabalhadores na vinha, em que a salvação é igual para todos, na medida em que creem, assim como o bandido da cruz, que momentos antes ele creu e foi salvo. Assim como pessoas que estavam ali no dilúvio, momentos antes, sabem que vão morrer, e clamaram pelo Deus de Noé. Assim, pessoas no período de tribulação terão que pagar. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 5, que eles serão decapitados por meio do sistema da besta, né, do anticristo, um sistema globalizado que vai perseguir de morte aqueles que não aceitarem a marca, né? Então nós vemos que a compreensão de que pode ter havido salvação no dilúvio nos dá margem para o pré-tribulacionismo. Deus abençoe.